falar de Analytics rapidinho, 30 minutos. Como eu tenho um hard stop às 10h30, eu vou falar mais rapidamente para que a gente tenha tempo. Com certeza vai ter algumas dúvidas sobre o assunto. E eu não quero falar sobre ferramentas de Analytics da SAP, mas mais sobre o conceito de Analytics, até do ponto de vista de arquitetura, quando a gente fala do S/4HANA. E também eu vou falar um pouco de BW, né, como é que esses dois mundos de Transactional Analytics e uma visão de DW conseguem conviver. Responder a pergunta, será que o BW morreu ou não? Eu queria começar falando sobre um ônibus espaço que está brincando. Quando o S/4HANA foi lançado ano passado, o Bill McDermott, o Ross Platten estavam lá na New York Exchange e eles colocaram esse slide aqui na tela, dizendo que a visão da SAP é habilitar uma empresa perfeita, uma empresa que pudesse tomar todas as decisões baseadas em dados, informações reais e não baseadas em achismos. Então essas informações seriam tomadas não só com informações em tempo real das transações, né, da operação da empresa, mas também de fontes externas, de sensores, né, com toda a parte da internet das coisas, informações de mercado, ações, etc. E essa, então, é a visão que a SAP lançou para o mercado ano passado. E desde o ano passado a gente já tem uma série de até produtos novos de Analytics, a exemplo do Cloud for Analytics, né, ou atualmente o Business Objects Cloud. Eu vou falar um pouco mais sobre ele. Mas essa é a nossa visão, para que realmente a gente consiga fazer decisões baseadas em informações reais. Mas a verdade é que a gente tem, mais uma vez, tecnicamente, antes, né, da migração para S/4HANA, uma limitação imposta pelos bancos de dados relacionais em disco. Né? Você necessariamente tem dois mundos, um mundo analítico e um mundo transacional. A primeira resolução, então, desse problema, que é obviamente, é você ter a possibilidade de ter dois tipos de processamento numa mesma plataforma. É justamente aí que entra o HANA, é justamente esse o motivo pelo qual o S/4HANA só roda em HANA. Então, você tem toda essa necessidade de replicar dados, de gerenciar dois ambientes diferentes, de garantir que seu dado é consistente, e isso acaba te gerando, obviamente, uma série de custos adicionais e limita a sua análise. Né? Então, essa parede semântica aí deveria ser quebrada. Isso aqui foi um estudo que a Harvard Business Review fez junto com a SAP. Na verdade, ela fez sozinha, a SAP patrocinou o estudo, mas estava justamente analisando, do ponto de vista do usuário de negócio, onde ele se enxerga hoje e para onde ele gostaria de ir em nível de prioridade, para quão contextualizada dessa informação, quanto tempo ele demora, né, para acessar os dados, e a possibilidade de fazer análise avançada, tipo análise preditiva, etc. Né? Então, a gente pode ver que existe um gap bastante grande, então esse é um problema real. E, tipicamente, quando a gente vai falar de finanças, né, ou mesmo de logística com níveis mais avançados dentro da organização, tipicamente esse é o assunto, a gente vai falar de tomar decisão e de analytics. Né? E esse é aí que reside o grande valor do S4. E ontem, nas demonstrações, ficou claro que como o Analytics está intimamente ligado com o transacional dentro do S4HANA. Esse é um novo paradigma. Né? Enquanto que, no cenário atual de Business Suite, você tem as transações acontecendo em tempo real, você tem um descolamento do insight com as transações. Né? Então, a verdade é que, tipicamente, o usuário precisa de informação para continuar o processo. Né? Por exemplo, um processo aí que eu mostrei de vendas, né? Desde a entrada da ordem, verificar a probabilidade desse cliente ter churn, ajustar descontos, tudo isso precisa de um input para que ele tome uma decisão. Né? Então, naturalmente, o processo de negócio exige analytics. E então, o S/4HANA, com esse conceito de embedded analytics, né? De análise de dados embutida dentro da transação, simplesmente atende uma demanda que é real. Então eu já disse isso,
Mas justamente esse é o motivo do S/4HANA rodar em cima de HANA. Tecnicamente não era possível fazer isso em um banco de dados relacional, porque você tinha a necessidade de, por questões de performance, segregar processamento transacional analítico. Enquanto que no HANA você consegue ter tudo isso numa mesma plataforma. Agora, vem a pergunta, isso quer dizer que todo use case de analytics vai necessariamente acessar o seu ambiente transacional? A SAP não vê isso como verdade. A gente vai utilizar esse ambiente transacional, né, para extrair informações para analytics operacional. Tipicamente, a gente vai fazer análise de dados mais estratégica, né, consolidando informações de diversos ambientes, em outra camada. Mas a gente vai falar mais sobre isso depois. Então, do ponto de vista, descendo para um nível um pouco mais técnico, como é que isso se organiza? A gente tem aqui, no nível de banco de dados, nossas tabelas, né? Ou seja, as estruturas fisicamente presentes dentro do banco de dados. Ao mesmo tempo que a gente tem o conceito de modelo de dados virtual, né, que vocês já devem ter ouvido muito falar. Então, isso é interessante porque esse modelo de dados virtual ele não é apenas analítico, mas ele é também usado transacionalmente. É por isso que a SAP deixou de usar a estratégia de HANA Live e passou a usar CDS. Eu vou falar mais sobre isso na frente, mas o Core Data Services é um conceito perene e funciona tanto para, por exemplo, eu criar um dashboard, quanto para use cases dentro do próprio S/4HANA. Então, é o mesmo objeto, é a mesma estrutura que é utilizada tanto para eu criar painéis analíticos, quanto para, por exemplo, estender uma funcionalidade, eu precisar ler uma informação, eu vou ler também dessas mesmas estruturas, dessas CDS. Então, está aqui meu modelo de dados, em azul é o que a SAP já entrega, que ela usa dentro da aplicação, e, obviamente, você tem a possibilidade de estender essas visões analíticas. E, por cima, você tem uma série de use cases. Né? O primeiro é dentro do próprio Fiori, né? Todos aqueles indicadores, gráficos, se utilizam nesse modelo de dados virtual. Qualquer processo de busca ou fact sheet, né, páginas de informação de produto, material, etc., também fazem uso dessa mesma estrutura de modelo de dados virtual. Outros use cases, a integração com o BW. Quando a gente está falando de BW on HANA, você pode acessar diretamente essas mesmas estruturas para a criação de um relatório. Né? Então, você pode ter um cubo de informações que estão vindo de providers de dentro do BW ou até mesmo em um outro ambiente, né, do S/4HANA. Ou, por fim, realmente uma aplicação de BI, um Lumira da vida ou qualquer outra aplicação que vai ler esse dado. Então, em alto nível é isso. A gente está falando de um modelo de dados virtual, mas tipicamente a gente está acessando esse modelo e não as tabelas, né, não as estruturas persistentes do banco de dados. Então, a gente tem aqui dois conceitos diferentes, né, e esse é um ponto importante que tem que ficar claro. Até o lançamento do S/4HANA, a gente falava de HANA Live, né, que eram as calculation views dentro do HANA, que a gente podia consumir, estender, etc. Então, essas eram views definidas e gerenciadas diretamente na camada de banco de dados, e é claro que tinha uma série de vantagens, porque eram views do HANA, então você tinha flexibilidade para criação, extensão, não tinha latência, era visão realmente de dados em tempo real. Você podia já integrar, né, desde aquele tempo já tinha integração funcionária de BW no HANA, mas depois da implementação lá do 15.11, né, do surgimento, imagina que toda a estrutura de dados que o HANA Live era baseado, ele teria que ser, na verdade ele foi alterado e teria que ser revisto, né? A maior parte das views teriam que ser revistas. O que a SAP fez? Ela aproveitou esse momento de disrupção e mudou de estratégia. Ao invés da gente definir e estender essas views diretamente na camada de banco de dados, ela começou a usar o conceito de Core Data Services, que é um modelo de dados virtual. Funciona da mesma forma, do ponto de vista do banco de dados, mas a definição, a manutenção dessas views é feita inteiramente na camada de aplicação, a BAP. E aí você consegue acessar de diversas formas
essas estruturas, né? Então, antes de entrar em mais detalhes técnicos, quais são as vantagens de você ter um modelo de dados definido e implementado na camada de aplicação? Bom, ele está dentro do ciclo de vida do ABAP, né? Então você consegue gerenciar, governar isso de uma maneira muito mais eficiente. Tem toda a questão de autorizações, hierarquias, que você já definiu no seu sistema transacional, você vai continuar utilizando aqui para a parte analítica. E aí você tem mais use cases sendo suportados. Como eu disse, até a aplicação utilizando essas mesmas estruturas, e não só use cases externos, né, de acesso a dados dentro da plataforma. Então, houve essa mudança, então esse é um foco importante, né, para clientes que estejam começando projetos de migração para HANA, ter a visão de que isso vai mudar, de que o que eles eventualmente desenvolverem agora não vai poder ser utilizado nativamente após uma conversão. Aqui eu tenho uma visão mais técnica de como é essa CDS, mas basicamente a gente tem uma forma bem parecida com as HANA Live Views. A gente tem views que são privadas, views específicas de cliente, views estendidas, né? Ou views completamente novas, que eu defini do zero lá no meu ABAP. E eu tenho algumas formas de acessar essas estruturas. Primeiro, através do gateway. Eu consigo expor essa view como um serviço OData e consigo consumir, seja uma aplicação externa, seja até mesmo o Fiori, justamente essa forma como ele consome essa informação. Ou também eu posso usar o Analytics Engine, que está lá no NetWeaver, né, o BW Embedded. Então eu consigo fazer uma query DEX, por exemplo, e também extrair essa informação. Então você tem essas duas possibilidades aí de acesso, ou até mesmo traduzindo via HTTP também como serviço. E lembrando, bom, obviamente eu tenho as minhas tabelas físicas, como essas são views, e apesar de eu ter desenvolvido e implementado elas na camada de banco de dados, elas criam objetos dentro do HANA, então você tem todas as mesmas características de atualização em tempo real, tudo que sempre é verdade para o HANA. Então, a SAP fez uma mudança, né? Eu tive conversando com o pessoal sobre isso ano passado, quando ficou mais claro que realmente a SAP ia no caminho do Core Data Services. E foi realmente difícil internamente para eles fazerem a decisão de mudar, né? Eles já tinham um legado muito grande, mais de 1000 views construídas, entregues pela SAP em HANA Live. Mas esse é um conceito que faz mais sentido, porque todas as vantagens que eu já mencionei, né? Você tem o desenvolvimento feito no mesmo ambiente, toda a parte de governança, etc. E use cases, tanto a SAP quanto o cliente podem utilizar essas mesmas estruturas. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo aqui de como definir uma CDS View. Aqui do lado esquerdo, vocês estão vendo o ambiente lá de desenvolvimento, que é o ABAP for Eclipse. Então você está lá criando uma estrutura analítica, você define uma view, né? Então, realmente, é script SQL, basicamente. Então, você define uma view com certos campos, né, baseado em outras estruturas aqui, um select, e aí você faz qualquer tipo de join aqui, definição de fonte de dados e aplica seus filtros, né, suas cláusulas where, etc. E aqui, do ponto de vista do HANA, eu implemento aquilo no ABAP e aqui, dentro do banco de dados, está aqui a definição dessa estrutura. Obviamente, elas estão sincronizadas, à medida que eu altero ali o meu objeto, eu tenho dentro do HANA também uma alteração. Então, tenho muito mais flexibilidade, do ponto de vista do desenvolvimento é muito mais simples também. Estou no meio lá do desenvolvimento ABAP, eu posso basicamente começar a desenvolver em SQL aqui. E, mais uma vez, contando com todos os benefícios de ter um lugar focado para desenvolver qualquer tipo de extensão no S/4HANA, tanto transacional quanto analítica. Isso aqui, como eu já falei, né, você usa um ABAP for Eclipse, esse é o ambiente de desenvolvimento. E
mais uma vez, o interessante aqui é que você poderia, no mesmo ambiente, também ter o seu HANA Studio e desenvolvimento de ABAP por Eclipse, e você pode também já gerenciar esses dois lados, tanto do banco de dados quanto da definição da view. Desculpa, acho que já eu vou finalizar para a gente abrir para perguntas. Só queria dizer um pouco sobre o que a gente tem de novo de aplicações de BI, né? Então, toda essa estrutura que eu disse, obviamente, pode ser consumida com as soluções, por exemplo, Lumira ou Design Studio, que são já prontos para acessar o HANA nativamente, diretamente, né? Então, essa é uma verdade aqui. E a gente tem também a possibilidade de usar agora o Business Objects Cloud, né? Com a visão, por exemplo, do Boardroom Digital, né? Vocês já devem ter visto alguns vídeos ou demonstrações. Apesar de não existir ainda conteúdo pronto do Boardroom Digital, a integração e o consumo dessas estruturas já é possível também diretamente no BOC. E o interessante é que o Lumira, o Design Studio, ou mesmo o Boardroom Digital, eles podem ser... Agora existem temas, etc., que têm a mesma carinha do Fiori, né? O mesmo look and feel do Fiori. E como você tem agora com o Fiori 2.0 a possibilidade de abrir essas estruturas diretamente no mesmo ambiente, você conseguiria, por exemplo, desenvolver uma visão analítica, criar um tile, publicar dentro do Launchpad de um usuário, e aí ele tem já uma visão bastante unificada, né? Ele não vai sentir que ele está mudando de ambiente, mas aí uma visão analítica customizada, criada do zero aqui. É mais uma opção de desenvolvimento analítico. Maravilha, só para finalizar, eu queria falar um pouquinho do BW, que o BW não morreu, apesar da impressão que a gente teve quando lançou o S4HANA, que a gente nunca mais ia precisar do BW, mas a verdade é que o BW continua sendo estratégico quando a gente fala de realmente um use case de um data warehouse, onde a gente tem informações de diversas fontes, e realmente com uma visão bastante estratégica, né? Mais uma vez, eu vou passar essa apresentação para vocês. Então, só dizer que o BW não só ele não morreu, ele complementa o S4HANA, tem use cases de inovação, uma série de formas de uso, né, do BW, lado a lado, embedded dentro da mesma instalação. Então, tem uma série de possibilidades. Eu vou mandar para vocês aqui, mas eu só queria falar rapidamente do BW for HANA, que foi anunciado recentemente. Essa é mais uma prova de que o BW não morreu. O BW for HANA, ele oferece a possibilidade dos clientes de BW on HANA migrarem, fazer uma conversão das suas instalações para BW for HANA ou para novos clientes. E realmente, a minha visão é que o BW sempre foi um BW baseado para SAP, né? Focado. Não fazia sentido um cara que não tivesse nenhuma aplicação SAP usar o BW, mas agora o BW for HANA realmente é um offering da SAP agnóstico, vamos dizer assim. É um data warehouse que pode basicamente competir com qualquer data, NetEase, etc., qualquer outro player de mercado. E passar rapidamente nos grandes focos, foi altamente simplificado, né? Por exemplo, o número de estruturas reduziu muito. Basicamente, a gente tem Composite Provider, ODS View, Advanced Data Storage e InfoObject, é isso. Então, no processo de conversão, você obviamente vai ter que converter suas estruturas antigas para os novos formatos. Ele é aberto, primeiro você consegue desenvolver, fazer query direto em SQL dentro desse ambiente, né? Que é uma grande vantagem, muito mais simples. E da mesma forma, você define suas estruturas e você gera automaticamente na camada de banco de dados os objetos que também podem ser consumidos, oferece muito mais flexibilidade aqui. O ambiente de desenvolvimento é muito mais bonito também, também ABAP, Eclipse, também é muito mais intuitivo. E, inclusive, as aplicações de gestão, administração desse ambiente também nem se compara com o que a gente tinha no antigo BW. E, finalmente, performance foi otimizada ainda mais, porque agora, da mesma forma que o S4HANA, ele não só usa o banco de dados o HANA como banco de dados, mas ele usa o HANA como uma plataforma para mastigar dados, para processar essas informações. Então, a gente tem o push-down das alterações dos processamentos de dados para dentro do HANA, e elas acontecem em menor grau dentro da camada de aplicação.
E a SAP está oferecendo, por exemplo, o BW for HANA na nuvem da Amazon. Se eu quiser comprar hoje e amanhã ter um ambiente pronto, isso é possível. Então a gente também está pensando em formas de acelerar o consumo para realmente oferecer uma solução de DW que não só esteja relacionada aos use cases de SAP, mas use cases em geral. Então aqui está um resumo. Nossa estrutura de dados virtual aqui sendo consumida por qualquer aplicação que a gente tenha na SAP. Nosso BW for HANA ou BW on HANA como co-partícipe dessa arquitetura. E depois o boardroom digital por uma visão bastante executiva aí de dados. Pessoal, vou abrir agora para perguntas. Se vocês tiverem alguma questão específica, estou à disposição. A primeira pergunta é qual é o nome oficial que a gente deve falar para os clientes? BI/BW on HANA? BW for HANA, o nome oficial. BW. A gente tem já dentro da SAP, se bem que como é novo, a gente vai definir qual vai ser o nome do produto, né? Que a gente vai falar para o cliente, porque a gente vai achar que é assim que fala. Então, a gente tem falado também Before, BW for HANA é o nome oficial. BW/4 HANA, tudo maiúsculo, tudo junto. Esse é o nome oficial. Quem implantou a 1503, a versão ainda está muito ligado ao HANA Views, para a construção de relatórios. Né? Se a gente for tirar a informação e for para o BW, a partir de uma versão 15.03, a gente deveria fazer os relatórios gerenciais em CDS ou com HANA Views? Os dados que estão vindo do S4HANA deveriam ser feitos em CDS, já, porque você vai utilizar essas estruturas quando você fazer o upgrade. Então, eu faria isso. E relatórios operacionais dentro do 1503, aí eu faço em HANA Views? Não. Eu faria qualquer use case de leitura de dados, lá, exposição de dados, seja operacional, seja para consumo, por exemplo, do PW, eu faria diretamente em CDS Views. Cássio, essa é justamente complementando a pergunta. A 1503 já tem CDS Views? Já tem. A partir do 7.4 já existe essa, o NetView 7.4 já existe essa estrutura. Incluindo o Switch on HANA? Sim. Então o HANA Live não é mais uma solução de mercado? O HANA Live ainda existe para cenário de Switch on HANA apenas. Então, se o cliente não tiver um roadmap de migração, é possível, porque já tem muito conteúdo, talvez faça sentido. Não foi decomissionado, mas a visão é diferente à medida que o cliente migrar para S4. Para garantir que eu entendi, então, se o cliente está implementando um Switch on HANA 6.0 em Response Package 8, ele já tem a opção de desenvolver por CDS. Perfeito, existe já. O importante é só perceber que ele pode desenvolver em CDS Views, porém, quando ele fizer a conversão, ele vai ter alteração da estrutura de dados, talvez ele vai ter que revisitar, talvez não, provavelmente ele vai ter que revisitar o CDS. Mas já é possível desenvolver nessa estrutura. Em relação ao content, o HANA Live trazer um content de business case. Como que fica essa relação? Eu imagino que existe um content para Embedded Analytics, mas para quem está com o Switch on HANA... Existe um content de CDS, tem todo o conteúdo está no Marketplace, né, se eu não me engano, mas é bem menor do que o que a gente tem de HANA Live ainda. Tá? Provavelmente agora 16 vai ser maior, a gente tem por volta de 80 views, 80 cenários de negócio cobertos. O resto vai ter que ser desenvolvido normalmente. Tá, mas dentro do Switch on HANA não tem nada? Não tem nada. Não tem nada. Essa seria uma desvantagem que o HANA Live... Exatamente. O business object que eu tinha ligado no OPC, agora eu tenho ele business object em cloud. O Business Objects Cloud, apesar de chamar Business Objects, é que a SAP está renomeando todos os seus produtos para ter essa visão de marcas. Né? Então, tudo que é com clientes tem que chamar Hybris agora, apesar de não ser Hybris. Tudo que é de Analytics, mesmo que tenha sido a SAP desenvolvido, que não tinha nada a ver com o BO lá, antigo, agora chama BO. Então, não confunda, chama BO só por uma questão de branding, mas é o Cloud for Analytics, é uma solução nova, baseada em HCP, novas funcionalidades. Não sei se você já teve a oportunidade de dar uma olhada nele, mas então, sim, não tem nada a ver com o Business Objects antigo, com Web Intelligence, com Dashboard, sabe? Só o nome que é. Cássio, mais uma pergunta. O desenvolvimento do Digital Boardroom, ele obriga uma conexão via Business Object Cloud?
Sim, porque o Digital Boardroom é um componente do Business Objects Cloud. Você vai desenvolver as suas visões lá e depois vai só criar uma visualização no estilo do Digital Boardroom. Mas necessariamente você tem que desenvolver no BioCloud. Pessoal, infelizmente...